Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do VET Conecta. Eu sou o Luiz Felipe Seabra, do VET.Seabra. Sou embaixador da NMV e estou aqui hoje com a Lívia. Lívia, pode se apresentar. Oi, gente, Lívia Leal, também embaixadora da NMV. Somos estudantes, também gosto de falar. Gente, presença sem comentários para Bianca. A gente gostaria que você se apresentasse, por favor. Primeiro, que prazer estar aqui com vocês, né? Eu não os conhecia antes, então muito obrigada. Um prazer enorme. Eu sou Bianca, atuo como psicóloga, sou psicóloga clínica e também, principalmente nessa área de saúde mental na medicina veterinária. Então, acho que temos bastante coisas aí pra gente poder conversar hoje. Muito. Bastante. Queria primeiro que você esclarecesse pra gente como você caiu, assim, na veterinária, como que você viu, né, toda essa problemática que nós temos no mercado hoje em dia e começou a trabalhar na área. Perfeito. Bom, pergunta clássica que as pessoas trazem e eu acho super pertinente, porque tipo, o que uma psicóloga está fazendo nessa área, né? Ainda mais que aqui no Brasil ainda é uma novidade, Sim. Em outros países já nem tanto psicólogo trabalhar com médicos veterinários, mas eu sempre falo que sim, o empurrãozinho foi porque eu era casada com um médico veterinário, então eu convivia já muito com os veterinários, área clínica, hospitalar, vendo ali os desafios. Primeiro veio a questão de perder o paciente, o processo de luto. Só que aí eu comecei a olhar as entrelinhas, digamos assim, e aí apareceu, opa, esses profissionais não estão bem. O que a gente tem sobre isso? Aí eu descobri que a gente não tinha nada sobre este tema no Brasil, né, de pesquisas. Não tinha pesquisa publicada, não tinha nenhum psicólogo falando sobre a temática. Falei, bom, então acho que é um campo que precisa ser trabalhado. Não imaginava que seria da forma que foi, porque eu costumo falar que foi um boom mesmo, assim, quando falaram, nossa, tem uma psicóloga falando sobre a nossa saúde mental, os veterinários me abraçaram, pra mim é isso que fica, né? E aí palestra, aula, vamos falar sobre isso, vamos criar coisas sobre isso. Então hoje eu já tenho uma equipe, tô criando uma equipe porque eu não dou mais conta sozinha. Mas foi, te respondendo, esse foi o empurrão e depois as coisas foram, eu falando de uma maneira brincando e simbólica, essa ladeira abaixo. Agora, me esclarece que história é essa que a gente estava conversando aqui antes do podcast. Que essa história de níveis de suicídio no veterinário não é exatamente como o pessoal fala, qual que é a verdade? Essencial. Aliás, eu estava dando palestra aqui agora e toda vez que eu tenho a oportunidade de dar palestra, eu estou em sala de aula, mesmo que o tema não seja prevenção e pós-venção de suicídio, eu faço essa pergunta. Porque eu acho que quanto mais pessoas estiverem conscientes de que essa informação ela não é verdadeira, melhor. Então, inclusive, eu sempre falo, gente, não é verdadeira e me ajudem a divulgar. Então, me ajudem a divulgar. Pode deixar essa marca. Os colegas de vocês. Divulgado. Né? O que aconteceu é que há alguns anos foi feito uma matéria sobre essa temática no clássico Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e aí erroneamente responderam que o médico veterinário tem a maior taxa de suicídio do Brasil entre os profissionais. Mas nós não temos pesquisa para fundamentar isso, não tem nenhuma pesquisa publicada, e mesmo que a gente quisesse fazer no momento, até a minha pesquisa de doutorado é sobre saúde mental do veterinário, e eu estou investigando ideação suicida, mas eu não vou conseguir falar nada de taxa. Por quê? Porque a gente não tem um banco de dados brasileiro de nenhuma profissão. Então, como é que eu vou falar que a do veterinário é a maior se eu não sei nem de nenhuma? Entende? Com relação a isso. Então, primeiro que também abordar o assunto dessa forma é errado. Então, é que eu falo, mesmo que fosse verdade, essa taxa já foi abordada de uma maneira errada. Por quê? Porque não é pra gente trazer de uma forma alarmista. A gente não fala sobre o tema do suicídio desse jeito. A gente fala com cuidado e tem que ser falado por psicólogo. Então tem várias questões aí que já foram erradas. Então, resumindo a história para vocês, não é verdade, tá? A gente não tem essa taxa. Inclusive, hipóteses, eu vou salientar aqui, hipóteses, quando psicólogos e psiquiatras falam sobre taxas, a nossa hipótese aqui no Brasil é que o profissional que tem a maior taxa seja os policiais. E é uma hipótese. Então, vamos parar de divulgar isso. Eu já entrei em brigas sobre isso. Discussões seríssimas sobre isso. Não, é a da veterinária, é a da fisioterapia, é da enfermagem. Que tava eu, minha sogra e a mulher da tia minha. Acho que muitos já passaram por essa experiência e tá tudo bem, né? Isso, porque foi uma informação que foi divulgada. A gente não é. Significa que a gente não tem que olhar para essa temática na veterinária? Não, a gente tem que olhar, acontece. Só é diferente de eu ir lá e falar que tem a maior taxa. Isso a gente não tem comprovado.
Bom, como a gente não tem embasamento científico, então, para falar sobre as taxas de suicídio na veterinária, eu pensei em a gente falar sobre burnout na veterinária, que é um tema que você está bem ali em cima, trabalhando bastante com isso. Então, queria saber qual é a sua visão sobre os veterinários atualmente, e como que eles estão lidando com o burnout aí pelo Brasil. A tua pergunta veio, qual é a sua visão sobre os veterinários? Exato, como eles são... Por onde você quer que eu comece? Vamos lá. O buraco é bem embaixo, né? Mas sobre a saúde mental atual dos médicos veterinários que você está trabalhando. Tá, perfeito. Como que está sendo, assim? O cenário é preocupante, isso eu sempre falei desde o começo, e de novo reforço, quando a gente fala que é preocupante, não é na ideia de trazer isso como um alarme, é de uma realidade que existe, o que a gente vai fazer para modificar. Eu acho que a gente teve muitos avanços nesses últimos anos, porque quando eu comecei com esta área, ainda tinha resistência de uma forma bem maior. Já ouvi de médicos veterinários falando, bobeira falar sobre isso, é mimimi, isso não existe, e etc. Então eu ouvi muitas frases dessas, inclusive de mesmos profissionais que hoje já conversaram comigo e falaram, não, é verdade, existe, a gente precisa olhar para a ficha. Exatamente. Então a gente teve avanços, por exemplo, estamos gravando um podcast sobre isso, com uma psicóloga, um dia inteiro de palestra hoje aqui, de saúde mental. Você tá em todos os eventos de veterinária com palestras, sempre aqui teve. Né? Hoje, pelo menos os congressos, assim, que eles são, não são específicos de especialidades, mas são multiversos, né? Praticamente a maioria tá me convidando para ir, já tô dando aula em pós-graduações. Então a gente teve esses avanços, assim, a gente não pode desconsiderar. Mas estamos muito longe do ideal. Sim. Porque o ideal são ações mais concretas. Então palestra é importante, um podcast é importante, mas e a realidade? E o dia a dia? E o que a gente vai fazer para estar com este veterinário na atuação? Na prática clínica ou na prática em outras áreas que ele atua também? E a área que envolve vocês, o que a gente vai fazer para estar com os estudantes de medicina veterinária? Que também sofrem bastante, né? Com certeza. E que a gente também não tem nada sobre ainda. Inclusive, uma das próximas pesquisas que eu quero trazer é a saúde mental dos estudantes. Que a gente precisa focar. Sim. Que os fatores de estresse e de risco podem ser diferentes. Pegar desde a base, né? Começar de baixo. Sim. Perfeitamente. Cortar o mal pela raiz. A ideia é que o momento ideal entrou na graduação, já começou a ter um preparo emocional para lidar com as diversas demandas que vocês vão lidar. Vocês sabem disso? São Sim, muitas. Com certeza. Eu acho que a gente estava pesquisando Ecoavet. O que é, de onde surgiu, como funciona. Vamos apresentar o projeto, Eu pesquisei por cima, porque eu quis que você apresentasse melhor. E eu, já por cima, achei incrível. Então, pode falar. A ECOA é a Associação Brasileira em Prol da Saúde Mental na Medicina Veterinária. Ela foi criada, agora, no final do ano, vai dar 3 anos. A história foi assim, eu fiquei sabendo que existia a No One More Vet, que é uma associação dos Estados Unidos, que já existia. E aí eu me voluntariei lá, comecei a conversar com eles e falei, acho que a gente precisa de algo assim aqui no Brasil, só que nossa, porque a realidade do médico veterinário dos Estados Unidos americano é uma, nossa realidade é outra, né? Algumas coisas em comum tem, outras coisas não. Então, vamos ser uma nossa aqui. Aí veio a ideia, eu juntei então alguns psicólogos e alguns veterinários que eu já sabia, que já olhavam para esse tema, ou pelo menos já defendiam, já sabiam da importância. A gente se juntou, somos profissionais do Brasil todo, né? Todo não, mas assim, de estados diferentes. E a gente criou a Ecoavet. Ela está começando a ter mais movimento agora. Porque, assim como outras associações, a gente depende de patrocínio, a gente depende de estímulo, né, e etc. Então, agora nós temos patrocinadores, Vetnil está com a gente, Verbac está com a gente, parcerias com a BHV, a NMV, a PET também, PetVet, enfim, apoiando. Então, a gente está conseguindo agora começar a alavancar as nossas ideias. Então, o site está vindo para o ar, lista de psicólogos para recomendar psicoterapia, informação, conscientização, informações reais e concretas, tipo essa do suicídio é uma coisa que a gente fala desde o começo na ECOA. Então, a ideia é a gente se juntar, né? Estamos criando parcerias com os conselhos também, pessoas de conselho já nos conhecem, já... Importantíssimo. E aí o objetivo é que a gente vai entrelaçando, então, e tenha essa particularidade de associação voltada para a saúde mental. Agora a gente foi criado recentemente a No One More Vet no Brasil também. Então agora a gente também tem o núcleo deles que está em parceria com a ECOA. Que legal. Então, acho que assim, quanto mais melhor.
Bacana, né? Sim, É o que a certeza. gente fala na NMV, quanto mais veterinários juntos, estudantes juntos, é o força, princípio, sozinho você não fala nada, você não consegue nada. Juntos nós conseguimos tudo. Perfeitamente, concordo. Eu acho que outra pergunta, uma dica entrando aí na parte dos estudantes, como que a gente, algumas dicas, como você acha que a gente pode iniciar esse cuidado mental, cuidado não, essa é alguma dica do que a gente pode fazer pra já se preparar, né? Já se preparar, já ir cortando mal pela raiz como nós temos. E depois entrando como já os profissionais já formados podem começar a fazer isso também. Tá, vou fazer um movimento aqui, vou colocar vocês numa saia justa, mas vocês vão entender por quê. Ok. Primeiro com relação aos estudantes, que são vocês. Me contem vocês. O que vocês enxergam que poderia ajudar vocês na realidade de vocês hoje, como estudantes? Ok. Não tem resposta certa ou errada, a resposta é subjetiva. De repente pra você é uma coisa e pra ela é outra. Sim. Tá, vou formando enquanto eu vou falando. Claro. Eu acho que eu sou muito... eu esqueci a palavra. Mas eu saio falando pra todo mundo, gente, façam terapia. Ótimo. Eu acho que começar com psicoterapia já junto, pra mim é a melhor coisa que você vai fazer, porque o pessoal mais antigo fala, é coisa de gente doida. Não, pelo amor de Deus. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria totalmente diferente. Não existiria gente brigando por um fechou o outro no trânsito. É o famoso eu faço terapia pra lidar com os que não fazem. Exatamente. Ia ser outra coisa, eu acho que isso é já iniciar assim. Eu acho que, trazendo até pra NV, levando palestra, levando o assunto, colocando... Vamos lá, colocando, vamos supor, gestão na grade curricular, a psicoterapia, a terapia, o saúde mental já entra junto, gestão de tempo, gestão de tudo, acho que já entra junto. E foi o que eu consegui pensar. Sim. Boa sorte. Eu, com certeza, fazer terapia já é de lei, mas a maioria das pessoas não tem nem, às vezes, condições, né? É bem diferente. Eu acredito que as faculdades deveriam ter um acompanhamento, né? Deveria ter, não só isso, mas também uma orientação profissional, que isso já ajuda pra caramba com toda a ansiedade. Sim. E o que eu sempre falo quando eu vou em evento da NMV, da BHV, que é estágio e quanto antes colocar o aluno pra ele ver a realidade do mercado, melhor. Tanto que eu até brinco, a gente tem uma campanha chamada Adote um Kids, Gostei do nome. que a gente fala pro pessoal, os empresários vão atrás dos alunos, porque às vezes eles demoram pra saber como conseguir um estágio e tudo mais. Então a gente fala, vem vocês atrás da gente, adota o pessoal que tá entrando na faculdade, que eles já começam a ter essa visão de mercado. E aí, desde o começo da faculdade, vendo as problemáticas do mercado, ele começa a se preparar, né? E aí ele consegue já trabalhar na terapia esses problemas. Com certeza, sim. É isso que eu acho. Eu perguntei porque é diferente vocês que vivenciam falando do que eu falar. Sim. Porque eu vou estar mensurando de fora, né? Não é a minha experiência. Como é que a gente vai entendendo este campo, que eu acho que não só na área da saúde mental, mas talvez um pouquinho mais, porque a gente está falando de indivíduos. Eu pergunto. E é isso que eu falo para os veterinários sempre. Às vezes eles falam assim, como é que eu vou lá e converso com o tutor? Como é que eu entendo qual que é o problema dele? Você vai perguntar para ele e ele vai te responder. A gente tem que sair um pouco dessa ideia da gente ficar hipotetizando e ficar projetando o que o outro está precisando. Todo mundo quer uma bola de cristal. Exatamente, até porque a gente tá falando, eu falei pra vocês, de repente você vai trazer uma coisa e ele vai trazer outra. São indivíduos diferentes e tá tudo bem. E não tem certo ou errado. Então vocês mesmos estudantes, e isso é algo que eu converso com os veterinários que querem fazer projetos, associações, enfim, com vocês, eu falo, a gente primeiro tem que chegar lá e ouvir eles. Às vezes eles querem com projetos prontos já. Eu falo, não, a gente só vai conseguir fazer um projeto, pelo menos um projeto, da minha opinião, concreto, depois que a gente, inclusive, ouvir estudantes de todas as realidades possíveis. Porque isso muda muito. Né? De universidade para universidade e de estado para estado. Até na mesma faculdade, uma sala. São realidades tem totalmente gente diferentes. do São Paulo inteiro, por exemplo, aqui. Na minha sala tem gente de todas as cidades de São Paulo. Todo lugar do estado de São Paulo. Perfeitamente, né? Então, o Brasil ele é muito variado. A gente fala que são como se fossem vários países dentro de um só. E realidade social, então, nem se fala. Então, a gente precisa ouvir e tentar
conseguir abarcar a maioria dessas realidades. Talvez seja impossível a gente conseguir todas, porque realmente são múltiplas, mas a gente chegar próximo, pelo menos, delas. Pesquisa é isso também, por isso que eu defendo tanto a pesquisa. Pesquisa é você primeiro entender, né, o que está acontecendo, a realidade, comprovar, para que depois o próximo passo é a gente sair com as ferramentas. Com certeza. Para mexer nesses dados. Exato, porque senão eu falo assim, o maior problema dos estudantes é a ansiedade. E aí eu vou lá e faço uma pesquisa e descubro que não. Que não seja também, mas não é o maior problema. Eu tenho que me preocupar com alguma outra coisa que está além. Não, mas precisa ter os dados ali para saber, né? Exatamente. Agora, o que eu posso trazer para vocês a nível, assim, do que a gente está falando de ser humano e não muda tanto, é sim uma rotina de autocuidado. E provavelmente isso não é novidade para a maioria das pessoas. As pessoas sabem que precisam dormir bem, praticar atividade física, uma boa alimentação, fazer dia a dia, psicoterapia. A maioria não faz. Sim. Mas não é uma novidade. Eu sempre falo, quando alguém, professor, palestrante, vai lá e fala assim, tem uma rotina de autocuidado. Você não está trazendo uma novidade. A questão é como que a gente vai conseguir levar isso para a vida das pessoas. Ou como é que a gente vai conseguir convencer as pessoas da importância disso, ou que elas tenham acesso a isso. Porque quando a gente está falando de realidade social, de novo, tem pessoas que têm acesso e não fazem por uma falta de organização ou dificuldade. Tem pessoas que não têm acesso. Então eu não posso ter o mesmo discurso para todos os tipos de indivíduos. E aí começam os nossos desafios como psicólogo. A gente está falando de políticas públicas. Vai além. Sim. O buraco é mais embaixo. Bem mais embaixo. Não é tão fácil assim. Então eu não tenho uma resposta pronta para vocês. Não tenho uma receita de bolo. E vocês precisam começar a aprender desde cedo. Não tenho uma receita de bolo de comunicação de más notícias. Não tenho um protocolo bonitinho para vocês irem atender todos os tutores. Porque são realidades diferentes que vocês vão receber ali. Então vocês vão ter que estar em constante adaptação. O segredo hoje, na saúde mental, é a gente ir aprendendo a se adaptar. Só que para isso a gente precisa se cuidar. E isso a faculdade não ensina vocês. Vocês escolheram uma profissão que envolve uma responsabilidade grande. Sim. E eu sei que o tempo inteiro vocês são lembrados do quanto vocês precisam ser responsáveis com esses pacientes e com esses tutores. Sim. Mas alguém chegou para vocês em algum momento e falou quanto vocês precisam ser responsáveis com vocês mesmos? Até para estar bem, para poder cuidar do próximo, né? Senão não tem como cuidar. Sim. É a mesma coisa para o psicólogo. A diferença é que no primeiro período, quando a gente entra na faculdade, os professores já vêm e falam, faça terapia. Faça terapia. O psicólogo sabe disso desde o começo. Vocês não têm esse ensinamento. Psicólogo. Exatamente. Sim. É um ciclo que vai indo. Sim. A minha terapia mesmo, inclusive eu vou mandar pra ela um beijo, Pri. Foi, assim, pandemia. A sua psicóloga? Foi pandemia, surtos e surtos. Todo mundo naquela loucura. Eu corri pra minha professora, eu falei... a Dani, inclusive, oi Dani, eu também vou mandar, acho bom você assistir. Beijo pra você também. Eu corri pra ela e falei, você conhece algum lugar que tenha de graça, alguma universidade, alguma coisa assim, que eu também não tinha condição. Atendimento, uhum. Aí ela, conheço, mas pandemia deve estar fechado, pera que eu falo com uma amiga. Porque ela falou, ela me conhece, eu corri pra perguntar pra ela, tipo, eu tava precisando. Aí ela espera chegar no nível crítico. Foi tipo isso. Foi tipo isso. Fale mais sobre isso. Vixe, se a gente entrar aqui. Aí ela falou com uma amiga dela, que é a minha psicóloga, elas são amigas de infância, se eu não me engano. E ela me atende pra Borne até hoje. Ainda eu tô, assim, planejando pra conseguir pagar. Ela vai fazer 3 anos. E, gente, é tudo pra mim. Ela me tirou de todos os buracos possíveis. Me você salvando. E ela. Isso. É um trabalho em conjunto. Ela tá me levantando e eu vou indo. A gente fala que o paciente ele vem com um problema e já vem com a resposta. O psicólogo ele ajuda o paciente a chegar nessa resposta. Não é a gente que cria o que coloca. Ela é um empurrãozinho. Ela fala, o que você acha sobre isso? Aí eu falo. Aí você desenvolve. Isso. Aí eu vou... Exatamente. Ela dá um empurrãozinho no inicial e sim. É essencial. A gente agora tá num esquema de a gente não marca consulta. Aí eu faço assim, quando eu tô querendo mandar todo mundo na merda, eu ligo pra ela. Eu falo, oi, Pri, tudo bem? Vamos conversar. Você espera acumular mesmo. É que vamos salientar aqui que não é bom. Não façam isso. Ela vai ter na lista assim. Não tô façam errado, gente, isso. desculpa. Procurem ajuda antes. Ai, a pandemia foi um caos, gente. Foi. Pra todo mundo, sim. Mas não foi a causa. Não. É sempre multifatorial. Muitas das coisas que vieram à tona já existiam. Virou uma bola de neve. A pandemia só ajudou a trazer pra superfície. Sim. Foi o pontapé inicial mesmo. Inclusive,
você faz trabalho em algumas clínicas, né, veterinárias. Você chega a ter contato com os estagiários? Depende da clínica e do hospital. Tem alguns que eles envolvem, o trabalho até para descrever aqui é treinamento, né? No início eu acompanhava o hospital, a rotina, muitas vezes ficava lá junto, mas hoje como eu tô sempre viajando para dar aula, eu não consigo mais ir para um hospital e ficar lá fixa. Entendi. Então hoje eu dou treinamentos para os hospitais, então eu tenho encontros que às vezes são mensais, quinzenais, aí eu vou lá e dou treinamento para essa equipe, voltada para processo de luto, comunicação de más notícias, saúde mental, gestão de pessoas e etc. E aí tem alguns que eles envolvem, a minha recomendação é que sempre envolva todos, e não só estudante e médico, né? todos. Todo mundo que está ali dentro eu peço para ser envolvido. Infelizmente, nem todos os gestores acatam. Aceitam. Então eu tenho as duas experiências. A maioria envolve, pelo menos isso, né? Mas eu não trabalho mais dessa forma fixa. Que é recomendado ter um psicólogo também no corpo clínico do hospital e da clínica, mas isso é uma novidade aqui no Brasil. Sim. Então hoje, por exemplo, recentemente uma clínica no Rio Grande do Sul me procurou para saber se eu podia trabalhar lá. Eu falei que não faço mais esse tipo de trabalho. Eles falaram, então você pode treinar uma psicóloga pra gente, para trabalhar aqui? Eu falei, sim. Então eu comecei o treinamento de uma psicóloga e aí ela vai atuar lá. Muito legal. É necessário. Eu ouvi sobre isso, de ter um psicólogo mesmo, fixo, assim, clínico, hospital, esse ano pela primeira vez. Tá bem no começo mesmo. Tá no começo, e até por uma questão tanto de aceitação e de compreensão da importância. Os próprios psicólogos, que fique isso claro aqui também, é uma novidade para os psicólogos. Sim. Eu tenho muitos colegas que veem meu trabalho nas redes sociais, por exemplo, e vêm me perguntar, mas o que você faz? Eu não entendi. Como que é isso? Exato, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de estar com os meus colegas de profissão, eu falo para eles, venham que precisa um campo que está super aberto. Então, é a gente puxar e tanto o que falta é os psicólogos terem essa compreensão que eu tenho. Eu falo que eu tive o privilégio, justamente, eu era casada com um veterinário, convivo muito, então eu sei que isso ajudou muito. Sim. Né? Mas a gente precisa de mais. Eu não dou conta sozinha, gente. Eu não, com certeza. Né? Também sou um ser humano. Como que nós veterinários, alunos, pessoal, a gente pode orientar, ver sinais de um possível burnout, identificar em algum colega e alertar, oferecer ajuda? Como a gente pode fazer isso? Ou até em nós mesmos, né? E como é essa abordagem? Como a gente pode fazer essa abordagem? Perfeitamente. Você trouxe um gancho importante, Sim. Porque eu ia falar, primeiro você tem que conhecer e olhar para si próprio, para depois você poder olhar para o outro. Essa é sempre a via. A gente tem uma frase na psicologia que eu gosto muito, mas eu acho que serve para todas as profissões, que a gente fala assim, você só vai com o outro até onde você foi consigo mesmo. Então, eu preciso primeiro me observar, né, ver quais são os meus fatores de estresse, como que eu estou emocionalmente, porque isso vai ajudar eu conseguir observar os outros também. Tanto que é a regra básica do psicólogo. Você me pergunta, você tem que fazer terapia? Sim, a gente tem que super se analisar para a gente poder analisar os outros. Então começa por aí, tá? Segundo, até de uma forma mais prática, respondendo daí, a gente tem que conhecer quais são os sintomas. Vocês não podem e não vão fazer um diagnóstico, mas vocês podem fazer uma observação para poder chegar para esse colega e falar assim, olha, tá tudo bem? Acho que você precisa procurar uma terapia ou um psicólogo. Então, conhecer quais são os sintomas das doenças, né? Por exemplo, quando eu dou aula de saúde mental, eu falo sobre as doenças principais, com este foco, burnout, fadiga por compaixão, depressão, ansiedade, quais são os principais sintomas? Tanto para que eu possa observar em mim, quanto que eu possa observar no colega. Sabendo dos principais sintomas, eu posso chegar neste colega, e aí vai depender também de qual que é o nível dessa relação, porque tem gente que a gente tem mais proximidade, tem gente que não, mas independente disso, eu aconselho a sempre abordar. E o que eu falei para vocês antes sobre o perguntar? Então eu vou perguntar para ele, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Às vezes é uma pessoa que a gente convive e já tem mais intimidade, a gente pode até falar assim, olha, tô reparando que você era assim, agora você tá assado, né? Tipo, você tá mais isolado, você tá mais irritado, tá tendo crise de choro, que às vezes não tinha tanto, eu percebi isso. Você quer me contar o que tá acontecendo? Né? Posso te ajudar de alguma forma? E aí essa pessoa ela vai te responder. Tem pessoas que dão mais abertura, tem pessoas que você tem que ir desenvolvendo e depois vai dando abertura, e tem pessoas que são resistentes. E aí com relação à resistência, a gente não tem muito o que fazer. Vocês fizeram a parte de vocês. Ah, e a gente tem que respeitar. Mas geralmente, pelo menos pela experiência que a gente tem, as pessoas tendem a dar uma abertura. O que tá faltando é alguém chegar e perguntar. Até porque, infelizmente, saúde mental ainda é um tabu. Muito. Ainda tem.
As pessoas não falam tanto, assim, abertamente sobre isso. É sinônimo de fraqueza, ainda muito. O pessoal acha que tá querendo chamar atenção, tudo mais. Frescura e etc. Falta do que fazer, as famosas frases, né, que a gente escuta. Então, chega e pergunta. A gente tem que tomar um cuidado de não chegar com as coisas prontas. Que é aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou lá e fico hipotetizando e chego pra pessoa e falo assim, você não tá bem, né? Percebam que é diferente de eu chegar pra pessoa e falar assim, você está bem? Tá acontecendo alguma coisa? Do que eu já chegar supondo a situação. Então você dá abertura para a pessoa poder te falar. E se ela for te dando abertura, você vai puxando. Como é que eu posso te ajudar? Você já faz psicoterapia? Você já tem um acompanhamento? Você tem rede de apoio? Tem alguém que a gente possa conversar? Que às vezes, dependendo da situação, se for uma situação, por exemplo, gente, de suicídio, da pessoa falar para você que ela está começando a pensar em suicídio, a gente não pode abandonar mais aquela pessoa ali. Com certeza. Então, com quem que eu posso conversar sobre isso? Ou vamos procurar um profissional, vamos ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, tá? E aí dar um suporte para essa pessoa nesse sentido. Só que tem que encaminhar ela para um psicólogo, porque a responsabilidade não é de vocês, obviamente, de tratar e nem de ficar com essa responsabilidade. Aí vocês precisam de ajuda, por isso que é rede de apoio. Tá? Mas perguntem, sempre perguntem. Não tenham receio. Eu já vejo que a nova geração tá vindo com uma cabeça muito melhor e facilitada com relação a isso, sim. Graças a Deus. Eu acho que, bom, a gente já pode começar a encaminhar para o encerramento. Sim. Temos, Bianca tem que ir embora. Já tem que pegar um voo com todo mundo aqui, gente. Seu serviço já foi prestado. Já cumpriu sua promessa. Pode ficar à vontade. E é isso, já gostaria de deixar o convite para uma próxima vez. Com certeza. Quando você retornar a São Paulo, pra gente ter uma conversa mais longa aí, que eu fiquei muito interessado no seu trabalho. E no ECOA também, a gente... Com certeza. A gente já tá bem interessado. E é isso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo bater um papinho com a gente. Queria pedir desculpa, a gente... Ocorreu tudo, mudança de planos, mudança de apresentador, pesquisa, a gente chegou meio de paraquedas. Mas com certeza o convite para uma próxima mais longa, mais preparada, vai ser muito bom. Eu gostei muito do trabalho. Acho que foi ótimo. Ficou muito bom. Né? E nada mas acho que sempre pode melhorar. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse discurso perfeccionista, Lívia. Eu sou. Você acha que eu já não percebi? E aí, já bota na lista. Perfeccionista, ansiosa, controladora. Autocrítica, né? Foi ótimo, eu acho que a gente até faz parte do processo da gente aceitar aqui, na medida do possível, de acordo com o nosso estado de humor, de como a gente está cansado, o último dia, gente, né? Todos estamos cansados aqui. A gente faz o que a gente pode, isso já é uma construção que a gente tem que começar a aprender, porque nem todo dia vai ser igual. Então, acho que, diante de como nós estamos, de terceiro dia de congresso, tá ótimo, né? Eu que agradeço. Bom. Com certeza, obrigado contem mesmo. Comigo, né, estudantes de medicina veterinária, precisamos olhar para vocês também. Sim. Se vocês precisarem, estamos à disposição. Também, sim, por favor. Fundamental. Só tenho a agradecer pelo trabalho que você faz, eu acho que eu posso falar pelos estudantes, nós podemos, que você deu um pontapé inicial para muita coisa que já aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Obrigada. Imagina, sim, estamos juntos. Obrigadão, gente. E lembre-se de se inscrever também no Vet Conecta. Inscreva no canal, comenta, ativa o sininho, compartilha, manda pra todo mundo. Eu vou compartilhar, quero todo mundo vendo, hein, gente? A minha rede tá aí também, quem quiser entrar, conhecer meu trabalho, né? Sim. Fica à vontade. Fica à vontade. Só entrar aí na minha página do Instagram, tá tudo lá. Bom, gente, obrigada. E tchau, até a próxima. Até a próxima.